Jesus que vem, é a igreja que vai, que isso é uma outra doutrina pregada. Ah, Jesus vai vir buscar a igreja. Não vem. É a igreja que vai. Em Apocalipse também tem um trecho que João fala lá, que eu vejo muitas pessoas falando, que é o trecho. Vou até pegar aqui, pessoal, para não. Eu até separei o trecho. Que falam que é uma visão tecnológica de João, né? Que ele pega que é os gafanhotos do abismo. Que João descreve os gafanhotos que saem da fumaça do abismo e têm aparência de cavalos preparados para a batalha, com rostos humanos, coroas, cabelos longos, dentes de leão, couraça de ferro e asas que fazem barulho como puxados por cavalos. Aí muitas pessoas estão falando agora, pastor, que eles pegam os gafanhotos assim e colocam uma imagem de um helicóptero. Uhum. Porque tem alguns aspectos ali do Que helicóptero e parece tal. gafanhoto. Né? É, aí eles falam, será que ele viu uma visão? Porque naquela época lá ele não tinha referência nenhuma, né? Se fosse falar pra ele as referências, ele ia dar essa Na referência. verdade, isso é muito simbólico, né? Por exemplo, cabelo de mulher fala de sensualidade. Rosto de homem fala da humanidade dele, da inteligência dele. Couraça fala de resistência, Sim. né? E gafanhoto era um animal que normalmente era uma praga que destruía a lavoura dos judeus, né? E todas as vezes que Deus queria punir Israel, era 3 formas de punir: espada, fome e peste. Quando o inimigo não matava, tinha fome. Quando não tinha fome, tinha peste. Né? Não tinha muito escape, Sempre não. tinha alguma... Não, assim, era 3. Ó, não vai ter fome. Então, tranquilo, vai ter espada. Só. Nem fome, nem espada. Então vai ter peste. Então, gafanhoto. É igual os mundos de hoje, né? No mundo de hoje o gafanhoto representa os demônios, porque naquela época os demônios, os gafanhotos eram que devastavam tudo. E acho que é nesse texto mesmo que diz que o anjo pegou a chave do abismo e abriu e saiu 200 milhões de demônios. Nossa. Que atormentou até durante 5 meses. E a picada deles era como picada de escorpião. Os homens seriam picados, mas não morreriam. Nossa. Vão sentir dor, mas não vão morrer. Porque nesse inteirinho da grande tribulação, a Bíblia diz que a morte fugirá dos homens. Você imagina se querer morrer, a morte... Nossa. Não quero te matar, não, sai Só fora. quero te Então, perseguir. você vai ser punido, vai sentir dor, né? Você imagina, eu nunca, graças a Deus, não fui picado por escorpião. Mas você imagina, cara, 200 milhões de demônios saídos do abismo. E atacando toda a terra. Toda a terra. Então, as coisas do Apocalipse são simbólicas. Se você ler o capítulo 6, você vê lá um cavalo amarelo, um cavalo preto, um cavalo que tem uma balança na mão, que fala de redução de comida, que fala de racionamento de comida, que vai ter racionamento de comida nesse período da grande tribulação. Por quê? Porque se você não aceitar o número da besta, você não pode comer, você não pode comprar. E se você for analisar, já tá acontecendo uma coisa similar a isso, né? A Pastor? a verdade é assim, o palco tá montado, né? Nós já estamos vendo aí a ideia de uma moeda única. Implementação de chips para você poder comprar. Daqui a pouco acho que nem celular vai ter mais com o tempo, né? Hoje você sai com o seu celular, você chega em qualquer lugar do mundo. Esses dias eu fui pra Curitiba e aí meu sobrinho me levou na rodoviária e ele, tio, puxa vida, o que foi? Eu até assustei. O senhor esqueceu a carteira aqui? Eu falei, não, tá tudo no celular. Tá tudo no celular. Ah, é mesmo? Não tem problema? Eu falei, não, tá aqui, ó. Celular. Aí, habilitação, chega lá, tudo, tem tudo aqui. É. Você encosta ali, pronto, pagou, tá feito. Então, assim, o palco tá sendo montado. Só que, assim, tem muita teoria da conspiração, né? Sim. O Trump é o anticristo. O genro O do Elon Trump. Musk. O Elon Musk é o anticristo. Cara, o genro do Trump. Não, irmão. Não. Primeiro, assim, biblicamente, o anticristo virá das bandas do Oriente. Ele precisa ser descendente de Ismael, né? Então ele será daquela turma lá, Hamas, aquele povo lá, Sim. que é contra Israel. Por quê? Quando Deus prometeu para Abraão um filho, a gente faz isso, é bom você prestar muita atenção nisso que eu vou dizer. Ó. Deus fez uma promessa para Abraão. Eu te darei um filho. Abraão disse, não, eu não quero. Porque Abraão já estava na andropausa, Sara na menopausa. O apóstolo Paulo disse que todo o corpo de Abraão estava amortecido. Nossa. E só o ventre da veinha estava amortecido. O resto da veinha estava boa. O ventre estava amortecido. A Bíblia diz que Deus falou, não, você vai ter um filho. Nesse inteirinho de Isaac nascer, da promessa até o nascimento de Isaac, que era uma promessa, Abraão arrumou uma solução. A pedido de Sara, ele se deitou com a Agar, que era uma empregada que veio do Egito, dado por Faraó, porque Faraó se deitou com Sara. E aí disse, não, dá amenizada aí, leva Agar. Aí queria se fazer de Agar, já leva pra você. E aí a Bíblia diz que ela teve Ismael.
Ela fugiu, voltou. E aí depois que Isaac foi desmamado, tá lá em Gênesis 21:6, e o menino cresceu e foi desmamado. E no dia que o menino cresceu e foi desmamado, o seu pai lhe deu um grande banquete para Isaac. Não teve banquete para Ismael. E Paulo, aos Gálatas, trata sobre os dois. Paulo trata sobre Isaac, filho da promessa, e o Ismael não era filho da promessa. Desse Ismael, após a festa de Isaac, a Bíblia diz que Abraão deu para ela um odre d'água, um bocado de pão, o menino, e mandou ela embora. E ela foi embora. Nessa ida dela, o menino chorou porque acabou a água do odre, acabou o pão, ela colocou o menino debaixo de uma árvore, distanciou-se dele a distância de um tiro de pedra, porque não queria que o menino morresse. E aí, Deus abriu os olhos dela e viu um poço. Deus disse, ó, eu ouvi o choro do menino. Tem um poço aí, tem água. E aí Deus fez uma promessa para ela. O menino não vai morrer. Ele também vai ser uma nação. Nessa promessa, Deus fala assim, ó, e todos serão contra ele, e ele será contra todos. Não são todos contra o Hamas, contra essa turma aí? Sim. E eles não são contra todos? Sim. Então, essa turma aí é a turma de Ismael. Então, Paulo o anticristo aponta, vai vir dessa turma. Paulo aponta que dessa turma virá o anticristo. Mas como que o anticristo ele não vai ser uma pessoa boa no começo? Sim, 3 anos e meio vai ser o cara, né? E como que o pessoal de Israel vai aceitar sendo que ele vem desse povo aí? Então, é porque durante 3 anos e meio ele vai ser bom pra todo mundo. Entendi, ele vai ser aquele cara Pra todo mundo. A Bíblia diz que, se possível, ele enganaria até os escolhidos. Nossa, Então, esse é o cara que todo mundo vai querer do lado, velho. Cara bom, alegre, resolve tudo. Não, já tem um problema aqui, tá resolvido. Só que depois que passa os 3 anos de paz, que é os 6 anos que ele precisa conquistar o povo, ganhar todo mundo, aí ele realmente vai manifestar que é igual os políticos hoje, né? Sim. Os caras nos primeiros anos eles são quietinhos, primeiro ano, De depois boa. depois eles começam a Ser autoritário. virar o satanás aí na vida do povo brasileiro. Ser autoritário, criar um monte de coisa e tal. De imposto. De imposto e tal. Então é assim, 3 anos e meio. De boa. Tranquilo. Na verdade, o povo fala assim, a grande tribulação é 7 anos. Não, é 3 anos e meio só. Só assim, né? Mas é 3 anos e meio a grande tribulação. O período da grande tribulação. Os primeiros 3 anos é tranquilo. E como que a gente se prepara pra isso, pastor? Ou você acha que a gente não vai estar aqui pra ver? A igreja não vai estar aqui, né? Não sei se você é pós, se você é pré, eu sou pré, então eu quero ir embora antes. Sofrer, eu já tô sofrendo agora, né? Eu sofri mais 3 anos, não dou conta, não. Então, a igreja vai embora antes, a igreja é tirada antes. A Bíblia diz, como guardasse a palavra da minha paciência, em Apocalipse também, eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre toda a terra. Então a igreja é tirada antes. Malaquias 4:2 diz assim, ó, e Deus não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, salvação trarei debaixo das suas asas, e correreis e saltareis como bezerro solto na estrebaria. Então eu acredito que a igreja é tirada antes desse período da grande tribulação. A igreja não fica aqui. Como Enoque foi tirado, como Elias foi tirado, como Noé foi salvo, né? Dentro da arca, alguém fala assim, mas ele foi salvo do dilúvio, no dilúvio e não do dilúvio. Ele foi salvo, o dilúvio estava lá fora, ele estava dentro. A coisa estava acontecendo do lado de fora, do lado de dentro não estava acontecendo nada, estava tudo normal. Então o mundo vai estar, a igreja estará na arca, estará com Cristo, estará no céu. Vai ser igual naqueles filmezinhos que a gente vê a pessoa subindo? Não. Fala assim, ou desaparecendo, chega você sabe por que não dá tempo? Porque a Bíblia diz assim que o nosso corpo, isso que é mortal, ser revestido da imortalidade, isso que é corruptível, ser revestido da incorruptibilidade, segundo o apóstolo Paulo, isso dá-se-á num piscar de olhos. A ciência diz que um piscar de olhos é 7 milésimos de segundo. Nossa, você piscou, já foi. Já foi. Então não dá tempo, né? Os caras falam assim, se a minha mãe foi, eu grudo na barra da saia dela. Dá tempo não, eles não vê nem a saia. Acabou. E é ruim só se acontecer, você começar a ver a roupa das pessoas caídas. Assim, Você sabe que eu acho que... Eu acho não, isso vai acontecer, porque se a gente pegar Elias como um tipo do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz que ele foi levado no redemoinho e tal, a Bíblia diz que a capa dele caiu. Porque se isso for revestido de incorruptibilidade, não tem lógica eu subir com essa roupa, né? Sim. Porque eu vou ser revestido em incorruptibilidade. O que é mortal vai ser revestido em imortalidade. Então essa roupa aqui não casa. Não cabe com a transformação no corpo. Sim. E aí tem uma confusão. A confusão, principalmente que os pentecostais fazem. A igreja vai ser arrebatada em 7 milésimos de segundo. Não é a igreja arrebatada. O corpo é transformado num piscar de olhos. Não é o arrebatamento que acontece num piscar de olhos. São os nossos corpos que são transformados em um piscar de olhos. Não é o arrebatamento. O corpo é transformado. Porque como que acontece o arrebatamento? Haverá, alarido, clangor da trombeta e voz do arcanjo.
alarido para a igreja, clangor da trombeta para os mortos, porque se é trombeta tem que tocar para alguém despertar, que é os que dormiram em Cristo, e a voz do arcanjo para Israel. Então, a igreja ouve o alarido, os que morrem em Cristo ressuscitam primeiro, né? Porque eles são premissa, eles ressuscitam. Depois os vivos se juntam a eles, e aí sim, juntos vão ser arrebatados. Aí nesse 7 mulheres segundo, o corpo é transformado, e não é Jesus que vem, é a igreja que vai, que isso é uma outra doutrina pregada. Ah, Jesus vai vir buscar a igreja. Não vem, é a igreja que vai. Ô, pastor, eu sempre acreditei que a pessoa quando morre, igual minha mãe e meu pai são falecidos, né? Eu acredito que se eles cumpriram a parte deles, eles já estão com Cristo. Mas não, eles estão, tipo, ainda adormecidos? Eles estão no chamado seio de Abraão, paraíso. Por que tá lá seio de Abraão? Porque seio é o lugar que a pessoa encosta para descansar. Sim. Você tem filho, o filho deita aqui no seu ombro, às vezes a esposa deita no seu ombro e tal. Então, seio trata de descanso, peito fala de Sim. descanso. Então, os que morrem em Cristo, a gente fala que eles dormiram em Cristo, eles estão no paraíso. Os que morreram sem Cristo, eles estão em um lugar de tormenta. É um inferno provisório. E é vamos colocar assim para poder. E é um céu provisório. Entendi. Tá? E aí, quando isso acontecer, o espírito e a alma vêm para o corpo, né? Porque nós somos tricotômicos. E aí, esse corpo é ressuscitado, os vivos juntos, aí seremos arrebatados. E aí estaremos no céu, né? E quando Jesus fala lá pro cara que ainda hoje... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Não, o paraíso é o seio de Abraão. O paraíso seria o provisório ali. É. Mas ali tem uma outra coisa importante, que até então, todos os que morriam em Cristo, do Antigo Testamento, estavam todos no Seol. Eram todos embaixo, no Hades. A Bíblia diz que Jesus veio, e a única maneira de Jesus levá-los para cima, para inaugurar o paraíso, e alguém fala, o ladrão, o paraíso está inaugurado com um ladrão. Não, que ladrão não entra no céu, né? O cara não era ladrão mais quando reconheceu Jesus na cruz. E não foi inaugurado com ele, foi inaugurado com todos. Porque a única maneira de Jesus ir ao Hades tinha que morrer. Vivo não dava. Então ele morre. Nesse interim de 3 dias, ele desce até o Hades. Aí, pra você ter melhor entendimento disso, depois, se você quiser ler, lê Isaías 63, que você vai ter um pouco de noção sobre isso. Ele desce até o Hades, e lá no Hades, a Bíblia diz que ele prega para os espíritos em prisão, só que ele não prega assim, quem quer me aceitar? Não. Ele se revela. Moisés, quem o senhor é? Eu sou o que estava na sarça de fogo, um exemplo, né? Isaac, quem o senhor é? Eu sou o cordeiro que morreu no seu lugar. Sim. Aí ele pega todos esses, junto com o ladrão, e aí ele leva para o seio de Abraão. E que Pedro diz, e subindo, levou o cativo ao cativeiro e deu dom aos homens. Uma aula, hein, pastor?